Olá, estamos começando mais um Ciência Pod, o podcast do Portal Ciência que tem o objetivo de tornar acessível o conhecimento a todas as pessoas. Aqui a gente conversa sobre tantas coisas que a ciência pode impactar, influenciar e transformar as nossas vidas. Hoje eu vou conversar com a Odete Alves, que é pesquisadora do ETN, Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, do BNB, que é graduada em Agronomia pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Administração e Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal de Lavras, de Minas Gerais, e doutora em Desenvolvimento Sustentável pela UNB, com experiência em área de desenvolvimento rural e ênfase na agricultura familiar, não é isso? Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite, estou à disposição. Olha só, hoje a gente vai falar sobre a atuação, do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, do Banco do Nordeste, esses investimentos em pesquisa e como elas impactam, no desenvolvimento do Nordeste. Enfim, é um setor que se retroalimenta. A gente produz para saber o que impacta e esse impacto também, traz benefícios enfim. E aí eu queria começar introduzindo, o que é o ETN e qual é o seu papel na estrutura do Banco do Nordeste, que é esse banco que tem investido tanto, nesse desenvolvimento da nossa região. Na verdade, falar do ETN implica em falar da criação do BNB, no contexto, o momento em que foi criado o BNB, porque a criação do ETN está ligada à criação do BNB. Foi uma necessidade, quando se pensou em criar o BNB, criar um departamento que pensasse no planejamento regional e na realização de estudos, O BNB ele foi criado em 1952, no governo Vargas, que era um governo que tinha um papel muito ativo no desenvolvimento, Foi no período Vargas que foi criada a Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, o BNDES, nos anos 40. E no início dos anos 50, pensou-se na criação do BNB. Exatamente porque o governo Vargas tinha uma visão que era preciso modernizar o setor produtivo regional. E naquele período, a visão que se tinha sobre... Naquela época existia uma tremenda desigualdade regional no país, muito mais do que é hoje. Sim. Hoje a gente percebe um desenvolvimento muito maior se você for para os municípios. Então, naquele período, a visão que se tinha era que essa desigualdade que era concentrada principalmente no Nordeste tinha a ver com questões climáticas. E nessa época da criação do BNB, se fez um estudo pelo baiano Rômulo Almeida, que era um cara que contribuiu também para a criação do BNDES, com estudos e tal. Ele realizou um estudo, coordenou um estudo em que ele mostrava que não era somente por conta disso a desigualdade. Tinha a ver com a concentração de renda, com a defasagem da tecnologia na produção, existia as relações comerciais que existiam do Nordeste com outras regiões provocavam um derramamento da riqueza para essas outras regiões, era bastante desfavorável. E essa questão era agravada porque na região a gente não tinha institutos, na época só existia aqui no Nordeste a UFBA, e a Federal de Pernambuco, Federal da Bahia e Federal de Pernambuco, em termos de universidades. Ainda não existiam institutos de pesquisa e era necessário criar um instituto que pensasse a região, que estudasse a região a partir dela. Porque o que acontecia? Tudo que se fazia aqui era baseado em estudos que eram feitos fora da região, em outros contextos, principalmente em regiões centrais, na Europa e nos Estados Unidos, que não tinham a ver com o nosso contexto. E por isso que o ETN foi criado junto com o BNB. A lei que criou o BNB tem um artigo que diz o seguinte: vai ter que ser criado um instituto que faça pesquisa e planejamento regional.
E assim foi pensado o ETEN. O ETEN foi pensado nesse contexto e iniciou os primeiros estudos já em 1955, né, exatamente para embasar inicialmente a ação do BNB. Você está no podcast Ciência Pode, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. E aí a gente já vê um caminhar para um avanço, né? Porque aí a gente consegue olhar para a nossa produção local, juntando a teoria e a prática, a realidade, né? Isso. Mais próxima da vivência, né? E aí, quais são as principais áreas e os estudos desenvolvidos pelo ETEN? Bom, tem uma história, né? O ETEN, ele fez estudos iniciais muito importantes que embasaram a ação do BNB, né? E isso envolvendo o campo, exatamente para você conhecer as realidades locais. Sempre pensou nessa questão de unir a teoria e a prática, sempre foi isso. E com essa mudança de paradigma, que o problema não é só a questão climática, né? Existem outras questões que são fundamentais serem analisadas, vistas, diagnosticadas, para que as políticas consigam alcançar isso e reverter essa realidade. Então, de lá para cá, tem muitos estudos que foram sendo realizados e a estrutura, basicamente, interna do ETEN, ela não muda muito ao longo do tempo, né? Sempre tem uma área que faz estudos macroeconômicos, tem uma área que faz estudos setoriais, tem uma área que digamos assim, junta as informações econômicas, estatísticas, para prover as demais áreas, para fazerem as análises. E hoje, né, a partir de 2004, foi criada uma nova área no ETEN, que é de avaliação de políticas. Essa área ela é fundamental hoje porque ela trabalha com a avaliação dos programas do banco, verificar onde que está com problema, onde que precisa melhorar, né, onde que precisa mudar. E isso tem sido feito desde 2004. É muito importante esse trabalho de avaliação, né, para a gente conseguir acertar os ponteiros aí do que precisa ter mais atenção, né? Uhum. E a atualidade vai mudando, né, os nossos olhares e os objetivos. E aí, falando em impacto, né, como é que esses estudos eles contribuem, né, para o desenvolvimento do Nordeste, Odete? Olha, é uma coisa interessante de a gente observar que esses estudos, embora o objetivo inicial seja prover a ação do BNB, né, subsidiar a formulação das políticas, principalmente no início na criação do ETEN, ele servia para todas as instituições do Nordeste, porque é com base nela que se fazem as programações dessas instituições, de políticas públicas para as regiões, para toda a região, né? Para o DENOX, né? Depois surgiu a SUDENE, que veio contribuir, assumir o papel de planejamento, né, e contribuir também com pesquisa. Mas o ETEN nunca perdeu a relevância nesse sentido, porque tem essa visão mais global da região, né? No início, a gente pode falar de uma pesquisa. Aí eu falei no início sobre que o problema da desigualdade nordestina não era só por conta da questão climática, só porque e teve quente. uma mudança paradigmática de pensar o desenvolvimento, né? Sim. E os primeiros estudos do ETEN que envolveram o campo, né, eles foram muito importantes para o banco pensar uma política diferente, né, do que vinha sendo até os anos 40. Né? Um exemplo interessante também que eu posso falar da repercussão desses estudos por exemplo, um estudo que foi realizado no início da década de 90, quando o BNB passou a administrar o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE, ele precisava elaborar programas para a região com esse fundo. Né? E aí foi feito um grande estudo, várias publicações num grande estudo, no início dos anos 90, exatamente para embasar as políticas, a formulação dessas políticas. Esse é um marco bem interessante, eu considero esses dois marcos muito interessantes. Aliás, é importante colocar
que o ETEN sempre tem uma tradição de, em torno de 10 a 14 anos, ele vai realizar um grande estudo, que foi esse inicial, que eu te disse que ele deu subsídios para o banco fazer as primeiras políticas do banco. Tem outros pelo meio do caminho, e tem essa que eu te disse que no início da década de 90, para embasar a elaboração dos programas do FNE. E houve outras. Por exemplo, tem uma mais recente, de 2022, que é chamada Nordeste 22, que foi, inclusive, coordenado pela professora Tânia Bacelar, que também ele coloca diretrizes, não só para o banco, mas para a região como um todo, para quem trabalha com políticas na região como um todo. Então, assim, não só para quem faz política, mas para quem estuda também, né? Para os pesquisadores, para os cientistas, os estudos do ETEN sempre são fonte de pesquisa, por conta dessa relevância dele de pensar a região como um todo e não pensar no micro, pensar a região. Sim, construindo também uma memória, né? Uma memória da história também, né? Isso. Querendo ou não. Você está no podcast Ciência Pod, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. E aí não se faz pesquisa sem parceria, não é mesmo? Verdade. Queria que você falasse um pouco também das parcerias institucionais que contribuem com esse processo, né? A gente sabe que a pesquisa no Brasil e no mundo, né, é um setor que precisa de investimento, que precisa de colaboração entre as instituições, setor público, setor privado, né? Enfim, as instituições de ensino. Então, fala um pouquinho para a gente. Bom, a gente pode pensar em duas vertentes, como que o ETEN trabalha nessa questão de parcerias, né? Desde o início, o ETEN trabalhou com parcerias. Eu vou até resgatar também um pouco que, como existia carência de institutos e de universidade no início, quando o ETEN foi criado, o ETEN foi assim, um indutor de criação de universidades, de centros de pós-graduação, de centros de pesquisa. Por exemplo, o ETEN foi um personagem principal na criação do CAEM, aqui da UFC. Foi também no PIMES, que é o centro de pós-graduação de Pernambuco, da UFPE, e também foi lá na Bahia, né? O ETEN ele teve esse papel indutor, né, com apoio, parcerias apoiando a criação desses institutos, né? Também, sempre, dependendo do tipo de estudo que se precisa, que é demandado, o ETEN contrata instituições, né? As universidades, a academia, dependendo do tema, às vezes nós não somos uma grande equipe, então dependendo do tema é preciso ou contrata a pesquisa de fora ou chama para parceria. Muitos dos estudos são feitos em parceria com gente do ETEN, com uma forma de trocar conhecimento, esse nosso conhecimento prático com conhecimento mais teórico das universidades, né? Tem também o ETEN, uma outra forma de parceria é de manter bolsistas, né? O ETEN mantém bolsistas de graduação, de mestrado e de pós-doc, doutorado e pós-doc. Por exemplo, hoje na nossa área de avaliação a gente tem alguns bolsistas de pós-graduação em convênio com o CNPq e com o IEL, que é o Instituto Evaldo Lloyd, né? Tem uma parceria com eles em que o banco paga a bolsa correspondente à do CNPq a esses alunos via esse convênio com hoje está mantido isso, e eu acho que também em algumas outras áreas que eu conheço lá na área de avaliação tem esses bolsistas que contribuem bastante, que faz essa troca de conhecimento, né, e que também saem com um currículo muito mais, digamos assim, mais forte quando terminam essa bolsa que eles estão trabalhando com a gente. Uma outra forma de parceria que foi criada assim logo nos anos 70, que com a visão da importância da inovação tecnológica, foi a criação de fundos. O primeiro fundo foi o Fundesc, Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é exatamente para financiar a pesquisa e a inovação tecnológica. Então,
em determinado momento, o ETN passou a criar editais. São editais com temas específicos e que as pessoas submetem seus projetos e depois é financiado. Né? Então, isso, desde os anos 70 que já existe com essa visão de que a região precisava da inovação tecnológica. Né? Tem também fundos que financiam pesquisas socioeconômicas. Né? Então, tem hoje 3 fundos que têm digamos, essa visão, né, de financiar a inovação tecnológica e também os estudos socioeconômicos, que tem uma questão bem interessante nesses fundos, que você pode, por exemplo, trabalhar com comunidades para trabalhar projetos nessas comunidades, projetos inovadores, por exemplo, de convivência com o semiárido, com estratégias, com tecnologias sociais. Então, são fundos bem interessantes. E o BNB abre editais, né? São abertos editais que as pessoas concorrem, os projetos são analisados e financiados, apoiados. O banco tem esse papel fundamental de apoiar as pesquisas de outros agentes e também a inovação tecnológica, né? Ousar em novas tecnologias, que quando você pensa em inovação, nem sempre isso vai dar certo, né? Então, é preciso que exista uma instituição que não vise só o lucro, que está pensando na inovação, que pode dar certo ou que não pode dar, e pode não dar certo. Sim, que aposte, né? De alguma então, forma. Então, o BNB tem esse papel. Você está no podcast Ciência Pod, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. A gente tem um público-alvo direcionado para esse suporte, para esse apoio? Tem algum exemplo de projeto inovador que a gente possa destacar, que foi incentivado? Tem vários. Agora, eu sempre gosto de falar num projeto que é bem interessante, que é a soja tropical. A soja lá do que a gente chama de Matopiba, né, na região de Cerrados nordestino, que envolve parte do município da Bahia, parte do município do Piauí, parte do município do Maranhão, aquela tecnologia, né, aquela inovação, aquela semente que pode produzir naquela região, ela foi apoiada financeiramente com recursos do Fundesc, que é esse fundo principal que eu disse, que é para a inovação tecnológica. Sim. Então, o banco apoiou a inovação ali naquela região. A soja hoje ela é um sucesso, né? Uma das regiões maiores produtoras de soja tropical, que foi desenvolvida, os campos experimentais, todos foram desenvolvidos lá com o apoio desses recursos aí do Fundesc. Isso é um exemplo. Existem outros exemplos, como na própria Caatinga, várias tecnologias também foram desenvolvidas. E aí, você falando sobre essas atuações, você é da área também do desenvolvimento sustentável. Sim. Né? E aí, o que é que ressalta, brilha os olhos, né, de você enquanto pesquisadora, que tem contato com tantas frentes aí da pesquisa e das realidades? O que é que você consegue visualizar de mudança, né, na direção de um desenvolvimento mais sustentável para o Nordeste? A gente ainda tem que avançar, tá? Tem um caminho longo aí. Porque assim, a questão do desenvolvimento sustentável, ela tem muita questão do discurso, né? E a prática, ela ainda é um processo que é lento. A gente, inclusive, acabou de concluir uma pesquisa de avaliação. Eu trabalho hoje na área de avaliação do ETN. A gente concluiu uma pesquisa de avaliação de um programa rural, programa FNE Rural. Um dos aspectos que a gente analisou foi da questão da mudança climática e como que os agentes estão reagindo. É interessante que a gente já verifica, por exemplo, na região de Cerrados, que é uma região que inicialmente o processo lá foi muito sem uma preocupação com a questão ambiental. O próprio Estado, na ocasião, quando começou a financiar, apoiar aquela região, não havia essa visão muito de que era necessário preservar
o meio ambiente, porque ia haver uma mudança. Mas, Sim. aos poucos, né, com a própria cobrança do Banco Central, que cobra os bancos, que cobram os tomadores de crédito, né, lentamente está havendo uma mudança na consciência, né? Então, assim, primeiro que eles estão percebendo que já está havendo mudanças no clima. Não né? é só uma conspiração. E segundo que eles estão verificando realmente que é preciso mudar. Então, a gente já vê alguns procedimentos em grandes empreendimentos já preocupados com isso, né? Com plantio direto, né? E a gente, inclusive, nessa avaliação, a gente já está propondo ao banco que ele pense em algumas estratégias já dentro disso para incentivar essas pessoas que já estão com a consciência de ampliarem essas produções sustentáveis, né? No rural não tem saída, é preciso que haja uma mudança, né, de consciência para uma agricultura mais sustentável. A gente vê ocorrendo uma mudança por conta da própria instituição que cobra, né? A instituição hoje, os órgãos de Estado cobram, que tem que seguir as regras ambientais, e a instituição também cobra. E aí, além disso, para esses agricultores, hoje é fundamental que existe o mercado internacional também que faz a pressão. O mercado internacional faz uma pressão de que a agricultura os produtos têm que ter sido produzidos de forma sustentável, e eles têm essas pressões de todos os lados, e eu acredito que é uma tendência lenta, mas que haverá essa mudança. Você está no podcast Ciência Pode, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. E aí a gente já consegue ver, por exemplo, nos produtos, já entrando aqui na parte das publicações, né? No nosso próximo episódio a gente vai conversar sobre a revista Econômica do Nordeste, mais a fundo, né? Com a presença do Luciano Feijão Ximenes. Mas eu queria já pegar umas prévias aqui com você sobre essa questão do que a gente está deixando de legado de produção científica, né? Entendendo que essa revista já está aí há quase 60 anos, né? Gerando identificação, conteúdo e também produzindo citações internacionalmente para a produção e para a realidade daqui do Nordeste. Fala um pouquinho sobre as publicações do ETN. O ETN, nesses quase 70 anos de existência, produziu mais de 1.500 publicações, né? Então, é um número razoavelmente significativo sobre a região. Quer dizer, é um acervo imenso sobre essa realidade, inclusive histórica, porque você tem como... um pesquisador ele pode fazer uma busca nessas publicações e verificar como que as coisas foram se modificando de lá para cá, porque esse acervo imenso, ele mostra isso. Então, isso assim, eu vejo que é a principal, assim, não só para pesquisadores nacionais, mas para internacionais que têm muito interesse na nossa região. Hoje, essas publicações elas estão dispostas, por exemplo, a grande maioria ela está em bibliotecas físicas, né? Existe uma grande biblioteca lá no Passaré, no centro lá administrativo, tem uma grande biblioteca. Aqui em Fortaleza. Tem também uma biblioteca do Centro Cultural lá de Sousa, na Paraíba, né, para essas regiões de lá. E tem outra no Centro Cultural de Juazeiro do Norte, biblioteca física. Mas o banco também tem esse acervo digitalizado. A maioria dele, ele está sendo atualizado no DSpace. É uma plataforma de Space dentro da página do banco, em que tem um grande número de publicações, né? A gente chama, né, que essas publicações tem livros avulsos, dependendo do tipo de estudo que foi feito, mas tem também séries e coleções, né? Tem inclusive uma série que é coordenada pelo colega Luciano, que vai ser entrevistado sobre a REM. Tem outras coleções, tem uma coleção que a gente chama de série Teses e Dissertações, que é uma coletânea de teses e dissertações que passam por uma avaliação e a gente publica nessa série, uma forma de valorizar a produção científica da região.
Tem uma série, documentos do ETN, que a gente coloca estudos socioeconômicos, diagnósticos nessa série. Tem uma série de avaliação de políticas e programas, que é exatamente a série que publica as avaliações que se faz dos programas do banco, que inclusive feito lá, eu coordeno essa série, que é uma série que é lá na área de avaliação que eu trabalho, e tantas outras, além de 2 revistas que você já mencionou, a REN, que é a Revista Econômica do Nordeste, que é uma revista que foi criada nos anos 60 ainda, 1969, né, a primeira publicação dela. Ela é muito importante porque, principalmente no início, não existia nenhuma revista aqui na região ainda que tratasse de temas econômicos, e ela foi a primeira revista. E temos também a revista de conjuntura econômica, né, que é a revista que trata mais dessa questão de conjuntura mesmo, que também é uma revista que tem um certo tempo de... Ela foi interrompida, ela era dos anos 90, foi interrompida e retomada no início de 2004, mais ou menos. Assim, é uma revista importante também para quem lida com essa parte de conjuntura econômica, de macroeconomia e tal. Sim. Você está no podcast Ciência Pod, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. Nós estamos aqui nesse super bate-papo com a Odete Alves, né, do ETN, do Banco do Nordeste. E aí a gente está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa. E aí eu queria que você trouxesse aí para a gente, né, tanto desafios para a pesquisa, né, e inovação que você enxerga, principalmente nesse lugar de avaliação que é tão estratégico, né, que consegue enxergar esses desafios, né? O que é que a gente tem de horizonte para o futuro, né? Quais são as novas frentes de investimento e de pesquisa? E aí, por fim, uma mensagem que você possa deixar aí para os pesquisadores, empreendedores, espectadores que estão nos assistindo. Bom, eu queria destacar inicialmente assim, o pioneirismo do BNB e do ETN, né? Por exemplo, a criação do BNB veio como uma mudança de paradigma, como eu já falei, né? Antes se pensava que a pobreza era decorrente unicamente de mudanças climáticas, e não exatamente só isso. E outro pioneirismo do banco tem a ver com a criação daqueles fundos, que na época era uma coisa inusitada, né? Você criar fundos para financiar a inovação tecnológica. Dentre outras inovações, essa inovação aí específica do ETN, a criação dos fundos, né? Isso tem sido muito importante para a pesquisa e para a inovação na região, né? Ao longo desse tempo foram feitos muitos trabalhos, muita coisa, como eu já mencionei antes, mas assim, existe uma mudança hoje, né? Não só do Nordeste, mas existe uma mudança mundial. Hoje existe, por exemplo, uma preocupação com a questão climática, com as mudanças climáticas, né? Eu acho que a gente precisa investir mais em estudos que tratem de energias renováveis, para apoiar a ação do banco nesse sentido, para sugerir novos programas, novos... E também, assim, em termos de Nordeste, existe uma outra mudança que eu acho que a gente tem que estar de olho, que é o adensamento e a interiorização das universidades. Existe uma interiorização e um adensamento disso. Isso muda a configuração dos municípios, da região. Certeza. Então, assim, é importante que a gente esteja atento a isso, né? Porque eu acho que talvez precise de políticas também nesses setores, né? Basicamente isso. Eu acho que nesses 2 aspectos tem outras coisas, principalmente nessa questão de energias renováveis. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, olhar com maior cuidado e pensar em novos estudos a respeito disso, com parcerias, inclusive, né? Porque a gente precisa continuar trabalhando essas parcerias. Em relação a o que eu gostaria de deixar como recado, principalmente para novos pesquisadores, iniciantes na pesquisa, né? Primeiro que ficar de olho nesses editais que o BNB tem, que hoje não são mais administrados pelo ETN, mas por outra área.
São editais direcionados que podem ser de interesse dessas pessoas que estão iniciando para elaborar projetos CIEMPA. E em relação o próprio gosto pela pesquisa, eu acho que a gente precisa de mais pessoas na região com interesse na pesquisa. A gente precisa de mais pesquisadores que deixem de ficar nos gabinetes e caminhem pela região para conhecer, para estudar essa região a partir da realidade dessas populações, né? Por exemplo, a gente tem um número imenso de pequenos produtores, de agricultores familiares que precisam de um olhar próximo, né? A partir da realidade deles, para a gente... que só assim é possível que as instituições, com os estudos que se faz, com as propostas que se faz, que elas elaborem políticas que sejam adequadas para esse público, sabe? É mais nessa linha que eu acho que seria interessante ter esse olhar. Muito bom, Odete, ter a sua visão aqui compartilhada com a gente. É muito importante também esse lugar da mulher na pesquisa e nesses órgãos, né, nessas instituições que estão produzindo e mensurando a qualidade dessas produções, né? Queria só que você deixasse para a gente onde é que quem está nos assistindo pode encontrar esses editais. É no site do banco? Quais são esses canais que a gente pode deixar aqui de recado para quem está nos assistindo? Pronto. Esses editais, eles sempre vão estar na primeira página do banco. Sempre que sai um edital, na primeira página você vai... Edital Fundesc, tem esses editais, e nesses editais já diz que tema está sendo trabalhado ali. Sempre ficar de olho nisso. E as publicações, né, como eu disse antes, elas estão lá na página do BNB. Por coleções ou geral, você vai encontrar essas publicações com download gratuito, né, como deve ser. Tá, ok? Então, agradeço a presença, a participação da Odete Alves. E a gente vai ficando por aqui. O nosso Ciência Pode. Você que assistiu esse bate-papo pode compartilhar, pode rever e pode nos acompanhar no nosso próximo episódio aqui nesse mesmo canal. E eu espero vocês. Até lá! Podcast Ciência Pode. Realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste.